Gênesis capítulo 3. Versículo 7. Gênesis 3, 7. Dá para os irmãos lerem nas Escrituras. Amém? E também dá para ler aqui. Amém? Então deixa eu ficar de cá. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Os olhos de quem se abriram? De Adão e Eva. Então os dois perceberam que estavam nus. Entenda isso. Quem comeu do fruto primeiro? Eva. Quando Eva comeu o fruto, os olhos dela se abriu? Os olhos dela se abriu? Não. Quando ela comeu do fruto proibido, automaticamente ela foi a primeira pessoa a comer o fruto. Os olhos dela não se abriu. Aí ela vem e fala para Adão: "O meu marido, eu comi do fruto, ó." Aí ele diz: "Homem, quem te deu?" Ele: "A serpente." "Mas eu comi aqui, como é que eu estou? Nada me aconteceu." E Adão então agora come. Quando Adão come do fruto, assim que ele come do fruto, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Esse nus aqui fala de físico ou de espiritual? Eles perceberam que estavam nus. Mas eles não tinham entendimento de roupa, irmão. Eles não sabiam o que era roupa, eles viviam fisicamente nus. Eles não sabiam o que era roupa, não conheciam roupa. Porque o primeiro traje que eles receberam já é uma demonstração profética da paternidade, da restauração do pai para com os filhos pecadores. Foi aqui: ele mata o animal, tira a pele dele e cobre eles com o animal que o pai matou. E segundo biblistas, uma linha da teologia, eles acreditam que o animal que ele matou é um cordeiro. Então tirou a veste e teceu e deu roupas para Adão e para Eva. E aquela pele, ela estava com sangue, cobrindo o pecado deles, a nudez. Já Deus usando de graça, demonstrando, profetizando. Então, antes deles receberem essas vestes, eles se esconderam, mas eles pegaram folhas e se cobriram. Não é isso? Tamparam. Agora, os adultos peguem. Como é que um casal que está ali há séculos, primeiro estão vivendo dentro de uma eternidade, um tempo sem tempo, um tempo que não se conta, porque isso é eternidade, um tempo que não se conta. Agora, com o pecado é que entra o tempo, o Cronos, porque eles estão dentro do Kairos, o tempo de Deus na eternidade. Quer dizer, quanto tempo aqueles homens, aquele casal está em vida, e agora um tem vergonha do outro e tecem com folhas e se cobrem. Aí vão para o mato. Quando que eles vão para o mato? Veja. Então eles perceberam que estavam nus e em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Próximo. Naquele dia, veja, aí naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, naquele dia soprava a brisa
Qual que é a brisa vespertina? Que horário é esse? Tarde, fechando, atravessando da noite, da tarde para a noite, como Deus fazia sempre. Então, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então veja, irmãos, olha isso aqui. Eles pecam, desobedecem. Aí os dois já ficam com vergonha de si próprio. Agora Deus desce, como era de costume. Agora eles fazem o quê? Eles estão o quê? Com vergonha. Entendeu? De ficar na presença do Senhor. Então eles se escondem no meio do jardim. Porque agora eles estão com vergonha de quem? De Deus. Eles estão com vergonha de Deus. Mas antes eles tinham vergonha? Eles tinham vergonha? Não. Deus descia, ficava junto com eles, falava com eles, conversava com eles, com o casal. Entende? E eles não eram culpados, ou eles não se sentiam culpados, não havia culpa nos dois. E eu posso conjecturar aqui, isso aqui não é uma doutrina que eu estou ensinando, mas antes do Éden, algumas conjecturas. Eu não acredito que só Eva e Adão viram o Senhor. Eu acredito que a descendência, filhos ali, viram Deus. O pai apresentou o Deus dele aos filhos antes do pecado. Me entendem, sim ou não? Então, são conjecturas, desde que não fira a sã doutrina, as sagradas escrituras. Mas se os dois tinham comunhão, então os filhos que eles tiveram antes do pecado, eles tiveram a presença do Pai. Da mesma forma é sobre a linguagem, que eu já ensinei e falei isso aqui uma vez. Adão aprendeu a falar com quem? Um pai. A linguagem de Adão era uma linguagem que vinha da onde? Dos céus. A de Eva também. Então a linguagem de Adão e Eva era do céu, porque não havia linguagem terrena. A linguagem terrena se deu em Babel, na torre edificada que se transformou em confusão. Ali veio o dispersar de línguas. Mas no Éden, a locução, e é simples de você compreender isso, irmão. Está aqui professoras, né? Irmã aposentada já, mas a Cristina ainda leciona. Mas nós sabemos o quê? Que se uma criança brasileira, de pais brasileiros, nasce nos Estados Unidos, ele vai aprender qual dialeto? O inglês, aí. Porque o dialeto lá é o quê? O inglês. A língua é a inglesa, né? O inglês. No Japão, o japonês. Por que nós falamos o português? Porque o Brasil foi colonizado por portugueses que vieram de Portugal. Então por isso falamos. Mas você já pega a Argentina aqui, aqueles países ali, Argentina, e vai subindo, aquele povo lá fala qual língua? Espanhola, porque lá vieram os espanhóis. Uma grande parte da África fala o português. Por quê? Porque foram portugueses. Então, a linguagem que você ouve é a que você vai. Compreende isso? Sim ou não? Sim ou não? A gente tem muito isso de filhos na fé.
quando começam a andar do nosso lado, pegar trejeito. Já viu os pastores do Bispo Macedo? Todos têm os seus trejeitos, a sua linguagem, dicção. Os do R.E. Soares, do Davi Miranda. Eles vão se aparelhando ali. Por quê? Estão vivendo a convivência. Então a linguagem de Adão, ela era celestial. Ele ouvia Deus. Deus dizia ali, está aqui, ó. Deus, então. Agora, eles escutam a movimentação de Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Deixa eu falar algo para você sobre árvores. Uma das nossas figuras na Bíblia é a árvore. Salmo de número 1. Como é feliz o homem que não segue o conselho do ímpio, tá? Ele será como árvore plantada junto aos ribeiros. Então veja, irmão, Adão e Eva se esconderam no meio das árvores do jardim. Os irmãos do Ouvir e Crer compuseram uma canção que diz: quando estou em teu jardim. Como é que é? Eu me encontro no meu descanso. A igreja também é conhecida como o quê? Um jardim. É uma figura. Um jardim. Então veja bem, as árvores estão no meio do jardim. Quem são as árvores? Nós. E o jardim? Agora entenda, irmãos. Adão e Eva, quando pecaram, os dois se esconderam no meio do... E nos dias de hoje, quando pessoas pecam, quando pessoas, elas cortam essa comunhão, elas se escondem aonde? No meio do jardim. Se escondem aqui, no meio das árvores. Aqui o erro deles foi consensual. O pecado de Adão e Eva, Eva e Adão. Entende? Por isso, quando um pecou, errou, e o outro errou também, no mesmo modelo de erro, comendo do fruto, desobedecendo, os olhos se abriram. Pecado dos dois. Agora, há casos que pessoas pecam escondidos. Se é cônjuge, trai e se esconde no meio das árvores. Estão vendo esse caso aí da flor de lis? Misericórdia daquela mulher, irmãos. Eu não sei quem está acompanhando aí, vendo. Esses últimos dias, 3 religiões afetadas grandiosíssima com o pecado. O cristianismo dos evangélicos, o catolicismo do padre lá de Trindade e o espiritismo do João de Deus. Os escândalos que estão vindo, e muitas coisas vão vir, irmão, e cada barbaridade. No caso da deputada Flor de Lis, ela mandou matar o marido, o pastor. Ela deu arsênio. E é uma história tão estranha, porque ela era mãe, o marido era casado com a filha, que largou a filha e casou com ela. E se tornou pai da ex-esposa. Você vê que bagunça que é. E agora eu vi de novo, vendo agora as publicações, a polícia mostrou ali, soltou uma nota que ela mantinha relações ilícitas com o filho, dos filhos que ela pegava para criar, em adoção. Então, irmãos, as coisas estão... Porque se esconderam no meio das árvores. Então Deus está passeando, Deus começou a se mover no meu jardim. Ei, presta atenção, irmão. Deus vai se mover no nosso meio. E presta atenção no que eu vou dizer, Ele vai te chamar. Ele vai gritar seu nome.
E aí? O que está escondido? O que você está escondendo? Você está me assistindo? Aqui, na nossa comunidade, fora, no Brasil, no mundo. Ele desceu, ele fez barulho no meio do jardim. Então, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus. Irmão, quando Deus se move, o homem se escondeu. Aí Deus chamou ele: Adão, cadê você? Então Deus está procurando. Então eles correram da presença, se esconderam no meio das árvores. Eu posso citar outros versículos aqui que nós somos assemelhados às árvores. Ou a Bíblia nos ilustra como árvores. Jesus fala de fruto: pelo seu fruto conhecereis a árvore. Então, é no meio da árvore, das árvores, do jardim. E às vezes tem aquele que está escondido. E como o jardim é do Senhor, Ele é que fez o jardim. E eu fico pensando na nossa capacidade. Ainda quem acredita que nós somos ouro de Ofir e raridade. Nós somos desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nu mesmo, irmão. Porque quando você olha para a criação, me cita algo que o homem fez. Dentro da criação, nada. A única coisa que ele fez foi colocar nome naquilo que Deus havia criado. Deus havia feito pelo seu poder. Então o homem começou a chamar a girafa de girafa, leão de leão. Mas o que ele fez? Ele pegou tudo pronto, um jardim pronto, irmão. E olha como é que nós somos. Não, tenta procurar beleza e bondade de você não, irmão. Melhor você olhar para a desgraça mesmo que nós somos, e quanto nós não temos coisa boa mesmo. Alguém cantou: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Irmão, ele olhou. E quando ele olhou, ele viu que você não era capaz de ser salvo. Aí o que ele fez? Ele providenciou o filho dele. Tem alguém que diz assim: essa frase é comum você ouvir ela. Ela é escapismo de pessoas que estão vivendo em erro e não querem mudar. Só Deus pode me julgar. MV1000 canta isso. Na fé, só Deus pode me julgar. Só Deus pode julgar. Ele te julgou já, filho. Ele é tão bom que ele te julgou. Ele te julgou em quem? Em Cristo Jesus. Ele já te julgou. Você foi julgado em Cristo Jesus. Olha para o castigo do filho dele. Então quem conhece as Escrituras vê que nele nós já foi julgado. Porque não há bondade, não há coisa boa dentro de mim. Alguém conversando com Deus e no livro de Jó, vira para Deus e fala assim: o Senhor é tão poderoso que o Senhor consegue ver impureza no sol. Tem esse versículo lá, meu irmão. Você acha que tem coisa boa aí dentro de você? Tem coisa boa sim. Na nova aliança em Cristo Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma coisa boa que está dentro de mim e dentro de você. A nova natureza que Ele implantou em mim, implantou em você, quando nós dissemos sim para Ele. Agora tira isso. O que tem de bom dentro de você, irmão? Nada. Suas obras não valem nada, é como absolvente. Não vale nada não, irmão. Por isso nós somos salvos por obras. Nós somos salvos pela fé mediante a graça em Cristo Senhor Jesus. O que Ele fez. Então está aqui Deus descendo, passeando no jardim, no meio das árvores. Quantas árvores tinha ali? E eles estão lá escondidos. E também assim. Porque o jardim era a igreja. Então, irmãos, as pessoas se escondem. Mas você acha que isso vai ficar desse jeito? Acha? Vai não, irmão, porque em Efésios, no capítulo 5, no versículo 24, a igreja de Jesus, ela é santa, ela é irrepreensível, ela é inculpável, ela é sem ruga fala de velhice,
ela é donzela. Cristo vai casar-se com uma donzela. Ela é santa. Ela é a noiva dele. Ela não é essa que esses camaradas dizem aí, que é uma igreja prostituída, adulterada. Não, essa é a dos homens. Essa é a grande casa, que se deita com qualquer um, que vai com qualquer um, com os falsos profetas, com os falsos apóstolos, com os enganadores. Um dia eu falei de Victor Azevedo aqui, alguém me questionou, Victor Azevedo? Aí eu partilhei lá agora no meu Facebook, o primeiro vídeo do pastor de Brasília falando contra o herege Victor Azevedo. Depois eu pus o vídeo para a pessoa entender do que o pastor estava falando. Quem viu isso lá? Os 2 vídeos. A irmã viu os 2 vídeos. E o segundo é um absurdo, ele falar contra a Bíblia Sagrada. E aí a explicação do primeiro, quando ele vai falando que você olha para o cara é bom, o cara sorri, nossa, esse cara é de Deus, mas ele é um herege, é destruição que ele ensina. E ele começa a explicar. Então está lá Eva no meio do jardim, ó, Adão e Eva escondido, porque agora o pecado entrou, houve uma ruptura, um olhou para o outro e falou, cara, ficaram com vergonha, algo já aconteceu ali, pesou neles, e aí agora eles escutam a movimentação de Deus, e estão escondidos, esconderam, aí Deus vem, próximo versículo. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando, onde é que estás? Deus não sabia onde ele estava, não? Irmão? Sabia, ele estava no meio do jardim. Estava no jardim, no meio das árvores. Deus não sabe onde você está, não, irmão? Você acha que Deus não sabe onde você está? Você acha que Deus não sabe onde você fica no meio das árvores? Você acha que Deus não sabe onde você está? O que você faz? Isso é besteira, irmão. Esconder de mim, esconder da Alessandra, ou de qualquer outra aqui da comunidade. Deus sabe, cara. Há um versículo que diz assim, que os olhos de Deus estão em todos os... Você já viu como é que é mosquito? Hein, Paulo, nas suas andanças no meio do mato aí, nessas trilhas que você faz, às vezes você para num riacho, quando é fé, os mosquitos vêm. Não vem os mosquitos da cidade? Mosquito de cidade, irmão. O ciano que vai muito para a roça, irmãos que vão para a roça. Mosquito está em todo lugar. Não tem os 2 roinhos lá? Está te vendo, cara? Você acha que não? Os olhos estão te vendo. Do louvo a Deus. Está te vendo, irmão? No meio das árvores. No meio das árvores. Onde é que você está? Por isso que quando você pega esse versículo aqui, agora eu alinho ele com Mateus 6,6. Mateus 6,6 fala, entra para o teu quarto, em secreto, veja, para você entrar para o quarto, hein? Sem mais ninguém saber, ninguém ver, secreto. Ora em secreto. Porque no secreto teu pai te vê e te ouve. Agora eu te pergunto, você está lá no secreto, está lá, minha esposa ali. De vez em quando aparece uns roxos nela, uns arranhados. Onde você arrumou isso aqui, mulher? Mesma coisa ela faz comigo. Onde você arrumou isso aqui? Onde você arranhou? Eu tenho que me explicar para ela. Por quê? Deus entrou para o quarto. Porque a nossa casa tem 2 portas. Tem a porta da sala e tem a porta do quarto. Da porta do quarto só vai eu e ela. Mas na porta da sala você entra. Entendeu? Da mesma coisa na sua casa. Na porta da sala eu entro, na porta do quarto não. Mas Deus entra. E Deus vê. E aí eu te pergunto, o que é isso aqui? E aí? Então
Então eles estão lá. E o que eu quero falar hoje, irmãos, é algo que bombardeou o meu espírito durante o dia todo, sobre consciência do pecado. A consciência do pecado. Quando eles pecam no Éden, o trem mais desgraçado, assim, que eu vejo que mais rebentou e entrou, e ainda está nos dias de hoje, é isso. A consciência do pecado, a consciência de culpa, que tem destruído muita gente boa, muito casamento que poderia progredir, mas a consciência já, muito relacionamento, muita aliança interrompida, ministerial, muito pastoreio interrompido. Pastoreio por causa de consciência. Então, quando Adão e Eva pecam e se escondem, um vê que percebe que está nu, e aí? Pá. Eu sei que eu estou com os adultos aqui, eu vou falar numa linguagem. Tem casais que a mulher, ela tem vergonha de se aparecer para o esposo na luz. Que ela tem uma consciência ferida. Aquilo está estragado dentro dela. Às vezes por causa do corpo, às vezes por causa de palavras, cicatrizes. Ela tem vergonha, ou por causa do que ouviu do cônjuge. Ela está em Cristo, mas aquilo está pulsando dentro dela. E tem homens também, porque num dia não teve um resultado e se sentiu inferiorizado por isso, desprezado, magoado, essas coisas de homem. Então tem muita coisa. E a consciência do pecado. Então quando Adão e Eva pecou, e isso entrou, irmãos, isso evidenciou na vida deles agora. Eles se escondem da presença. E quando eu vim, nós pertencíamos a outro ministério, outra instituição, e lá nos ensinava que era assim, eu vou falar, irmãos, lembra disso, porque aqui nós temos um grupo que viemos da mesma escola, que quando o irmão estava muito à frente, bem, Deus não são, eles gostavam de sentar à frente, mas aí eles iam pecando e fazendo coisa errada, eles iam saindo da frente e iam para o meio. O defeito estava lá no fundo. Quem lembra disso? Na escola do Dona Ivei. Aí, ó. Aí de repente ela já, não era assim? Não tinha um ensinamento? Sim ou não? Na escola que não tiver. Mas eu lembro de um irmão que pecou. E ele tinha isso dentro dele. E ele falava assim: eu não vou sentar lá no fundo, eu vou sentar lá na frente. Eu vou quebrar isso. Ele pecou, ele era solteiro. Aí ele não aguentou, falou: eu vou pecar com ela hoje. Ele foi no monte, escuta a história dele. Ele foi no monte, mas isso não é para você fazer não. Ele foi no monte, orou a Deus, falou: eu estou descendo aqui e vou lá pecar com ela. Eu sei que vai haver mas eu peço ao Senhor só força para mim não desviar. Foi isso que ele falou. Desceu, foi lá, pecou com ela. Mas ele vinha e sentava na frente.
Ele vinha e sentava na frente. Ele vinha e sentava na frente. É bichão audacioso, né? Eu não posso falar quem é, que muitos aqui conhecem, meu irmão. Mas foi assim. Mas agora esse casal que, veja, irmãos, que coisa terrível. Esse casal que vivia no Kairos de Deus, no tempo sem tempo, na eternidade, não todos os dias tinha visita do papai. E agora, uma quebra de aliança, uma desobediência, fez o quê? Fez eles se esconderem no meio das árvores. E eles perceberam que estavam nus, porque olha só, próximo versículo. O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Tive receio. Não é isso que acontece? Hoje, eu errei, os julgamentos vão vir. O receio agora. Eu era. Próximo. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comestes então da árvore que te proibi de comer? Deus pergunta para ele. Está vendo? Peraí, estou te pondo em xeque. Mas então você comeu da árvore? Próximo. E replicou o homem. Veja isso, irmão. Olha isso aqui. Foi a mulher. A mulher é só a ponte. Ele passou por cima da mulher. Foi a mulher. Ele passou por cima da mulher. Mas ele acusou quem? Deus. Foi a mulher que me destes por auxiliadora. Porque ele termina falando: a mulher que o Senhor. Porque se ele quisesse acusar a mulher, ele tinha falado só assim: foi a mulher. Mas ele, no final, termina, ele passou por cima dela. E chega em Deus: eu não te pedi. Eu não te pedi esposa, auxiliadora. Não. O Senhor me deu. Como se diz, agora o problema é de quem? Seu. E não é assim que se torna muitos? A consciência faz isso. Primeira coisa, irmão, quando ela perdeu comunhão com o Pai e ficou sozinha, a consciência procurou, e ela faz isso, um escape, para se defender, para se justificar. Agora, olha a primeira justificativa, é esse falso evangelho. O falso evangelho faz você criar justificativa. Você se justifica, irmão. O ser humano, o cristão, se justifica no erro do outro. E eu não fui criado em Deus, feito em Deus, nasci em Deus, para me justificar no erro do outro. Bem-aventurado é o homem que não segue o conselho do ímpio, não se assenta na roda, nem se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia. Mas em uma tradução, quando diz assim, não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, e acho que é a NVI, Nova Versão Internacional, que diz assim, ele não imita a conduta dos pecadores. Veja, se é a NVI, ele não imita a conduta dos pecadores, porque o cara está pecando e ele acha que não vai acontecer. Não, eu vou pecar também. Estão me entendendo, sim ou não?
Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Eu e você não foi chamado para imitar pecador, irmão. Eu e você foi chamado para imitar o Senhor. Deus não quer advogados, Deus quer testemunhos. Testemunho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Deus não quer que você imite o A, o B ou o C. O Espírito Santo escreveu, através do apóstolo Paulo, ele soprou: sede meus imitadores. Se você quer imitar alguém, imite o apóstolo Paulo. Se você acha que Paulo não deve imitar, imite Cristo, como eu sou de Cristo. E foi com a autoria do Espírito Santo de Deus. E por 2 vezes ele faz essa declaração: sede meus imitadores. Hoje eu fui no pronto-socorro por causa de uma dor, já há uns 10 dias. Quem me atende? Levanta a mãozinha para a gente ver. Vocês acham que ela me conheceu quando eu cheguei lá? Máscara na cara. Foi ou não foi, irmã? Desconfigurado do padrão. Aí uma outra irmã que levou a mãe, que deu problema lá, eu falei: pode atender ela. Ela está lá atendendo. E eu debaixo da máscara, orando no Espírito. E eu pensando: vamos ver se ela vai me conhecer. Se ela não me conhecer, eu falei: adivinha, se ela não me conhecer, eu estou aqui, vigiando, ó. Fiquei. Aí ela conheceu. Uai, é o senhor. Mas é o que a máscara faz. Ali, eu estou olhando para essa irmã aqui, ó. Quem que você acha que é essa irmã aqui? Levanta a mão, irmã. Quem vocês acham que é essa irmã aqui? Quem sabe pode falar. Mas quem não sabia que era a irmã Sheila? Mas quando você olha daqui, vem cá, Paulo, fazendo um favor, você vai ficar longe de mim, mas você vai olhar para ela. Vê se ela não está parecendo a Dinorá, irmão do Iraci. Não, mas a face, por causa da máscara, a parte de cima. De primeira leva eu pensei que era a Dinorá, a irmã de Iraci. Mas eu falei: a irmã Sheila. A máscara vai desfigurando. Se você vê um irmão com máscara, você fica meio assim: é ou não é? Hoje uma pessoa aí lá no pronto-socorro conversou comigo, eu fiquei imaginando: quem que é esse camarada que está conversando comigo? Beleza, Paulo, é só para me ajudar, mas você não ajudou não. Então, irmãos, mas a máscara, veja, o pecado põe máscara. O pecado, ele põe máscara. Eles se esconderam, viu o que ele diz, então põe. Por quê? Porque agora a pessoa começa a viver com uma mentira, e ela tem que criar uma para manter aquilo de pé, para sustentar aquilo. Então o trem está o caos. A consciência, e está no meio do jardim, no meio das árvores. Está no jardim, no meio das árvores. E todos que pecam no corpo, pecam. Está no meio do jardim, está no jardim, no meio das árvores. E aí quando o Senhor descer, se o Senhor não tivesse descido, ele não estava de boa com Eva? Sim ou não? Mas quando ele escutou o movimentar de Deus, escondeu. Aí eu lembro dos irmãos aqui agora, contar de uma irmã que nem eu conhecia, eu vi ela uma vez ou duas na minha vida. Era uma tal de amiga de Alessandra, de Paula, aquela que vocês falavam que orava no monte muito. Como é que ela chama, né?
Maria Soares. Diz que essa irmã, quando ela falava, vou para o monte orar, ela tinha uma vida sofrida dentro de casa, não era? Mas quando ela falava, vou para o monte orar, muitos não iam. Que ela passava em xeque mesmo. Não, não vai. Porque era de oração. Deus se movia. Ah, irmão, é isso que eu fico pensando aqui no nosso meio. No meio dessas árvores. E hora comer. Deus fala assim, eu vou fazer uma visita ali mesmo. Que começar a fazer barulho. O que vai acontecer? O que vai acontecer, irmão? Deus levanta, dá uma palavra de conhecimento para um aqui. Deus já traz o conhecimento de outro ali. E começa por lá. Aí não é eu que vou tratar com você não, queridão. É Deus. Porque Ele já te julgou. Ele olhou para dentro do seu coração e falou, cara, tá aqui, ó. E agora, depois de julgar, depois de ter olhado seu coração e te julgar, te condenado ali, e aí você está aqui no meio do jardim, no jardim, ainda se esconde, e aí vem, então tá lá os dois. Por quê? Porque agora, irmãos, eles já não têm mais a consciência de Deus, porque a consciência de Deus na vida do homem é o Espírito Santo de Deus. Porque a sua consciência, ela estava deturpada já. A consciência de Deus é o Espírito de Deus na vida do homem. É o Espírito que nós recebemos dele. O Espírito da graça, que nos alinha, que nos conduz à vida eterna, do qual o Senhor Jesus falou dele. Quando ele vier, ele vos guiará a toda a verdade, ele vos ensinará a toda a verdade. Ele não falará de si próprio, mas ele falará de quem? Ele glorificará quem? Ele me glorificará e glorificará o Pai. Então está aqui esse casal. Então o homem disse, foi a mulher que o Senhor me deu. Agora veja bem, irmãos. Olha o que já está acontecendo. Ele já quer se justificar culpando. E assim é o que acontece. O pastor me abandonou. O pastor não me visita. O pastor não vem me ver. O pastor não conversa comigo. O irmão olhou para mim e virou para o lado. Às vezes o irmão olhou, mas virou para o lado para espirrar. Às vezes às vezes passo na rua, eu vejo irmãs. Mas por causa da linguagem hoje, do comportamento da sociedade, às vezes eu passo direto, às vezes eu vejo irmã. Quantas vezes eu vi a mãe do Charles passando na porta de casa e eu vindo para cá, eu não trazia ela, e eu sabia que aqui, irmão, mas eu não podia trazer ela, que eu estava sozinho. Passava por ela. Não só a mãe dele, mas outras irmãs. Então, irmãos, você tem que ter hoje o quê? Manter, para você não ser motivo de escândalo para o outro. Que eu lembro de um dia, descendo com a minha sobrinha, fui na Catulina, minha sobrinha Alice, ela me pediu carona, falou, tio, me dá carona. Eu trouxe ela da Catulina até no centro. Agora quem não conhece a minha esposa, ou ela que é a minha sobrinha, que se me viu, fala lá o pastor passando com a menininha novinha, mas é minha sobrinha. Então tem muitas essas coisas hoje, de eu não ir na casa de uma irmã, porque eu sei que ela está lá. Nunca fiz uma visita para o Fernando, mas a esposa que está ali, porque se eu tiver de ir lá, eu vou lá, quando ele estiver lá, ué. Por que eu vou lá só com a irmã lá? Da mesma forma é Nayara. Já tive aqui muitas irmãs que eu vou, tá, fulano, não, fico lá de fora, estou indo embora. Compreende, irmãos? Por quê? Então essas coisas, irmãos. Então agora está lá o pecado comendo, aí o homem fala, mulher. O cara viveu com a mulher,
Entende? Um tempo ali, agora filha para Deus a mulher que o Senhor me deu que não presta agora, essa desgraçada. Mas por que antes prestava, irmão? Porque quando ela tinha um copinho esbelto ela prestava, agora que é mãe de seus 5 filhos, seus 3 filhos, 2 filhos, agora ela não é mais. Vocês estão me entendendo? Sim ou não, irmãos? Isso é doença, irmão. Isso é desvio. Isso é tratamento que precisa acontecer aí, ó. Síndrome de Adão. Tem uma consciência te destruindo aí, ó. Algo aí, ó, escondido de trás da árvore. Precisa ser tratado. Que filho seu é mais feito que o outro? O meu filho é o mais bonito, o mais melhor. Não para o seu ego, ué. Eu já vi isso. Meus filhos, eu lembro de Alessandro, lá em Uberlândia, o dia que a irmã chegou para ela lá, Alessandro tinha um cabelo grande. Nossa, mas tem o cabelo. Ela elogiou o cabelo da Alessandra. Pouco tempo depois começou a cair o cabelo dela. Não, mas ela chegou a falar. Eu falei agora brincadeira, mas ela chegou a falar assim: não, mas eu tenho inveja do seu cabelo. Ou é dos filhos? Hã? Tem gente que ainda declara: não, mas como eu tenho inveja de sua casa. Ora, irmão, vai lá ver o que nós passa. Hã? Vocês estão compreendendo, sim ou não, irmãos? Os bichos estão lá escondidos agora. Quem? Os bichos, Adão e Eva, porque agora virou bicho, né? Não tem mais comunhão com Deus. E agora Deus vai tratar com eles. Deus pôs em xeque. Deus fala: Adão, do suor do seu rosto, mulher, você vai dar à luz com dores no parto. Serpente, você vai rastejar. Ele vai vir, vai esmagar a sua cabeça. E aí vira para o homem, porque a punição do homem foi mais terrível, porque primeiro foi uma para ele, e por causa dele ele vira e fala assim: ó, agora a terra, filho, está amaldiçoada por sua causa. Agora vai nascer espinhos e ervas daninhas. E aí passa-se 4.000 anos. 4.000 anos da queda, o distanciamento, e cada vez mais o homem. Aí você pega em pouco tempo, olha o que virou, irmãos, do Adão até Noé. Vamos passar ali para o Babilônia, não, para o Nimrod, na Torre de Babel. Nimrod, da geração lá de Noé, né? Como é que é? Nimrod é depois de Noé, né? A Torre de Babel. Não é? Vamos ver os biblistas aí. Então, que vem de geração. Então, você pega lá, cara, Nimrod dormia com a mãe, velho. Ele deitava com a mãe. Aí você vem até Noé. O dilúvio falou: acabou, chega. Você pega as erupções que houve no céu. Os filhos de Deus ali foram anjos que desceram. Isso é erupção. E viram que as filhas de Deus, as mulheres, se deitam com ela e nascem os Enaques, gigantes. Aconteceu mesmo. Esse dia agora eu estava estudando sobre os descendentes de Enaques, os gigantes espalhados pelo mundo. Eu fiquei, uau! Se comprovando Bíblia, irmãos, homens de 3 metros, de 2,5 metros, 3 metros de altura, os Enaques, descendentes dessa erupção. Isso foi uma erupção que aconteceu, de anjos se deitarem com mulheres, manterem formas, assumirem. Aí tem que ter um nível de maturidade em Deus para compreender essas coisas. Compraram? Foi comprada? Encontrou. Uma arqueologia encontrou uma cama de 3 metros. Não, se eu pedir para o menino ir nas páginas sociais do Google ali e procura ferramenta aí dos gigantes, você vai ver machado. Está ali postado. A arqueologia encontrou. Quem segurava aquilo? Gigante. Porque a Bíblia não mente, irmão. A Bíblia é a palavra do Pai.
Bíblia é um livro de achados. A Bíblia é um livro arqueológico grandiosíssimo. Então, meus irmãos, hoje existem descendentes dos Enaques, os gigantes ainda. Quando surgem os gigantes, é DNA deles. E aí vem a consciência que está destruindo, está acabando, arrebentando. E aí, por causa disso, veja que, olha o que ele vai falando. Ele se esconde, percebe que estão nus, se esconde de Deus. Deus começa a dialogar e fala: a mulher que o Senhor me deu, entendeu? Ele surfa na mulher, mas culpa Deus. Daí Deus começa a falar: vai ser assim, assim, assim. Ele sai dali, aí vem Caim matando Abel. Veja como que ele já começa a distanciar, as coisas vão acontecendo, destruição, caos. Aí 4.000 anos, ninguém nascia vivo, espírito morto, não havia nada, você está entendendo? Só morte dentro deles. Aí Deus dá a lei. E aí, como meu tempo ali, entre os assuntos, eu queria falar sobre isso, para me chegar sobre a lei. Mas eu queria que você abrisse, então, só esse versículo comigo agora, em Romanos capítulo 8. Romanos 8. Versículo 2. Rapidinho. Porque a lei do Espírito da vida, veja, a lei do Espírito em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e veja, as duas leis, a lei do antigo pacto e a lei do novo pacto. A lei do antigo pacto era uma lei do pecado e porque na lei, a lei não produzia vida. A lei produzia o quê? Morte. Tanto é que ela é chamada de ministério da morte. Na lei não se produzia vida, irmãos. Não havia vida na lei. A lei tratava com gente morta no seu pecado. Era meritocracia. Era o mérito da pessoa, o ser o bom, mas falharam. Até o homem segundo o coração de Deus, o melhor deles, Davi, falhou. E olha o que Davi cometeu, e olha o que Davi fez. Então na lei, no velho pacto, na velha aliança, ela é do pecado e da morte. Pecado da morte. E aqui em Romanos Paulo vai escrever: porque o salário do pecado... Porque a morte não te cobra, o pecado ele não te cobra, o pecado ele te paga. Então, na lei, o pecado da morte. As pessoas morriam por causa do pecado, morriam apedrejados, sim ou não? Crucificados, morriam. Mas na nova aliança, no novo pacto, porque a lei do Espírito da vida... Porque o Espírito com letra maiúscula, ele não foi derramado no velho pacto, ele foi derramado no novo pacto. Está vendo agora? O Espírito do Pai com a vida, ele foi derramado em mim na nova aliança, no novo concerto, na graça. Para não mais tratar com morto, tratar com gente viva no Espírito. Para que agora a consciência seja restaurado em Cristo Jesus, para não termos mais a do pecado, mas a de Cristo. Então a velha aliança, o velho pacto produz morte. O ensino do velho pacto não me dá vida, mas sim o ensino do novo pacto, do novo concerto me dá vida, porque a vida é a Jesus e a vida veio no novo pacto. João 10:10, o ladrão veio para roubar, e o ladrão não é o diabo, veio para roubar e matar e destruir.
E eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida plena, vida completa. Um novo concerto. Então veja bem, o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, veja, te livrou da lei do pecado e da morte. Consciência corrompida, consciência destruída, consciência sem Deus. E agora o Espírito Santo vem, porque, veja bem, irmãos, como eu sempre digo, a comunidade cristã, a igreja do Senhor Jesus, ela é formada por 3 povos. Eu vou falar de Brasil. São pessoas que vêm do Espiritismo. Levante a mão quem veio do Espiritismo. E que vieram do catolicismo. Levante a mão, irmão. E aí? E já aqueles que vieram do mundo, igual eu, mundano. Então, vem. Mas antes de nós virmos a estar em Cristo Jesus, alguém de vocês queriam vir? Porque estavam nas suas religiões, mortos espiritualmente. Porque não tinha nada do próprio Deus reinando em vós. Mas aí algum flechou você ouviu. E aí a palavra penetrou e hoje você é de Cristo Jesus. A Alessandra, ela me conta que foi 2h30. 2h30? Que a sua tia ficou falando para você? 2 horas? Ao tempo. Para o Espírito flechar ela e falar que podia mudar a vida dela. E ela então abraçou Jesus. A vida. Aí a vida entrou. Agora o Espírito Santo vem. Para começar a dar a ciência desse Deus que foi desprezado. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Que a religião mercantilizou. Que a religião criou métodos, ritos e formas. Estão compreendendo isso? Então veja. Então, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ela te livrou da lei, do pecado e da morte. Próximo. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do ser humano, pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Amém? Amém? Amém, irmãos? Então veja. Consciência. E agora, irmãos, se a pessoa não compreender a nova aliança, a graça, ela não compreende o que nós falamos sobre condição e posição. Se você entende condição e posição, igual nós temos ensinado hoje, você conseguir enxergar a sua posição em Cristo Jesus, você começa a entender o que eu digo. Você começa a entender o que eu digo. E aí você vai se aprofundando na graça. É o que eu disse aqui. A graça vai olhando e vai mostrando para você, irmão. Veja, a lei, ela revela quem você é. A lei fez isso, ela revelou as pessoas com o seu pecado, mentiroso, adulto, compreende? Mas não deu vida. Mas a graça não, a graça ela vai revelando, e ela vai te mostrando, entendeu, irmãos? Ela vai falando quem você é, mas ela vai te dando vida. Ela vai te dando vida, por quê? Porque você vai se apaixonando, porque você compreende que você já foi julgado, que Deus olhou para você e te condenou, como dizem as pessoas. Não, só Deus pode me julgar, só Deus pode me condenar. Ele já te julgou e te condenou em quem? Em Cristo Jesus. E aí você vai olhando para esse amor do Pai para conosco, o amor do Filho para com a igreja. Meu irmão, isso é sobrenatural. Isso vai entrando dentro de mim, meus poros se abrem, meu coração bate mais forte. Por quê? Porque hoje eu entendo essa natureza, eu entendo essas verdades. E eu não vou culpar ninguém.
Eu não culpo se o irmão vem ou não vem. Eu não me culpo se o irmão me abandona ou fica comigo. Porque hoje a minha ciência está escrito, porque o meu apóstolo, que eu considero o apóstolo Paulo como meu apóstolo, ele é o homem enviado para nós, os gentios. Nos últimos dias da sua vida, ele escreve uma carta e faz uma declaração, irmão. Ora, irmão, se Jesus Cristo, ele foi desprezado, banido, humilhado, rejeitado no meio dos homens, por que eu não vou ser? Se o meu apóstolo também padeceu todas essas coisas, porque escrevendo ele diz assim, olha, só eu fiquei. Ele escrevendo para Timóteo, eu fiquei sozinho. Ninguém esteve comigo. Calma, ele foi falando, fulano foi para tal lugar. Aí ele diz o que ela disse. Ele esteve comigo no meu julgamento. Jesus basta, irmão. Então eu entendo isso, irmão. Eu entendo que se hoje eu estiver aqui com 1, com 2, com 5, com 10, com 20, com 50, com 100, com 1000, eu estou com Jesus. E que se um vai, irmão, que se o outro vai atrás, se um casal de pastor quiser me abandonar, não quiser mais andar comigo, os seus motivos, ou você mesmo, que o seu motivo, e eu sei que é assim, eu digo isso para a Alessandra, quando um sai, é mais um para julgar a culpa dele em mim. Mas eu tenho um nível, eu tenho estrutura. Porque isso que acontece com todos que saem daqui, todos que vão para as outras denominações. O culpado é sempre eu, o culpado é sempre que eu prego, é o evangelho, é porque nós não tem dízimo mais. E aí vai. Porque às vezes não dá assistência. Não, nós damos assistência para muitos aqui, é porque não nos ouve. Tem pessoas aqui que a Alessandra já falou com ela, 1, 2, 3 irmãs aqui ficar sabendo que a Alessandra já conversou, já orientou uma, que fica até com ciúme. Nossa, a irmã já conversou 10 vezes com fulano e nunca falou nada comigo. É porque nós está ali, sabe, irmão? Pega, mas não ouve. Sabe por quê, irmãos? Eu tiro conclusões para isso aqui que nós faz, né? Você sabia que dá para me ver, quem assiste, quem vê tudo que nós falamos aqui? E que hoje a maior porcentagem são pessoas de fora. Mas eu sei que eu vou chegar a um lugar com aquilo que o Pai tem ministrado. Hoje nós temos ministrado mensagens, nós estamos aí com 30, 40, 50 visualizações. Mas vai chegar um dia que o Senhor vai soprar isso aqui, ó. E pessoas vão começar a clicar. Pessoas vão começar a se inscrever, Charles. Pessoas vão começar a clicar nas mensagens. Vocês vão ver lá 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 visualizações, comentários. Pessoas sendo transformadas por causa do Evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a culpa, a consciência no meio das árvores. Pessoas estão escondidas. E a Alessandra, ela começou uma frase de ensinamento na vila sobre oração. E ela disse algo profundo que me impactou essa semana sobre oração. Algo profundo. Vem cá, meu amor, falar sobre aquele negócio da oração. Eu mando desligar a câmera. Oração é nós demonstrando. Se eu vou pôr com as minhas palavras, tá, amor? Oração é você, sou eu, demonstrando a nossa dependência dele. Quando você deixa de orar, você para de orar, você está demonstrando que você não precisa de Deus. Mais ou menos assim, né? Isso é... E eu comecei a analisar, e é verdade. É verdade. Você vai deixando de orar, você está dizendo para Deus: eu não dependo do Senhor e não preciso do Senhor. Porque oração é dependência. Paulo orou por 3 vezes e Deus disse na última: Paulo, a minha graça te basta. E ele orava, e orava.
Jesus orava, os apóstolos oravam, a igreja orava. O dia que eles foram presos, os apóstolos foram presos, a igreja foi unânime orar. Quando Pedro saem da prisão e chega lá, eles unânimes levantam a voz, glorificando a Deus por que havia acontecido. Mas aí a consciência está tão bombardeada, o peito já está tão destruído, aí, começa a culpar, ele é o culpado, agora ele começa a culpar a pessoa daquele problema que ela é culpada. E aí eu queria ler alguns versículos sobre culpa, ainda tem ali uns 2 minutinhos. Hebreus 10, 22, sobre consciência. Hebreus 10, 22, só vou ler esses aqui, nós vamos terminar. Hebreus 10, 22. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Vendo, irmão? Consciência culpada. Nós temos que se achegar a Deus com certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com a água pura. Depois eu vou explicar isso aqui, mas o negócio é a consciência. 1 Timóteo 1,5. 1 Timóteo 1,5. O alvo dessa orientação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Próximo, Tito 1,15. Tito 1,15. Para as pessoas puras tudo é puro, no entanto para os corrompidos e descrentes nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão, veja, irmãos, tanto a razão quanto a deles estão, para quem? Para os corrompidos e descrentes nada é puro. A consciência e a razão deles estão no meio das árvores. Próximo, que vai ser Romanos 2, 14 e 15. Romanos 2, 14 e 15. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, muito embora não possuam a lei. Próximo. Pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração, e disso dão testemunho a sua própria consciência e seus pensamentos, algumas vezes os acusando. Veja, os seus pensamentos fazem o quê? Algumas vezes os acusando, entre outros momentos lhes servindo por... Não é o que está acontecendo? Escondido no meio das árvores, sua consciência e seus pensamentos, umas vezes os acusam, em outros momentos servindo por defesa. Começa a se defender no erro do outro, na falha. Adão, a mulher que o Senhor me deu, vou me defender, a mulher que o Senhor me deu. E para resumir, 1 Timóteo 4, do 1 ao 3. E eu vou resumir aqui lendo esses 2 versículos, 3. O Espírito Santo afirma expressamente, quem está afirmando? Expressamente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé. Eles vão se desviar Ele está afirmando. E darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Próximo. Sobre a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência. Você sabe o que é cauterização, irmãos? Em filme eles fazem muito isso. Às vezes a pessoa leva um tiro, eles esquentam uma faca, ou joga fogo, álcool ali e põe fogo. Isso é para se cauterizar, queimar. Tem a consciência cauterizada. Próximo. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos
que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. É terrível isso, sim ou não? E isso foi na ruptura de Adão com Deus. Eles estavam no meio do jardim, ou no jardim escondido no meio das árvores, quando escutaram o agir de Deus, o mover de Deus. Ah, meu irmão, eu fico pensando na hora que ele mover aqui, se mover numa ceia, porque esse vai ser meus dias de oração agora. Meus dias de oração. Esse será os meus momentos de oração. Fique de pé, por favor.